privilégio podermos celebrar e desejar ser dirigidos pelo Senhor, como o hino que acabamos de escutar nos dirige e nos remete. O Salmo 146 diz: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Este tempo de comunhão aqui juntos é muito precioso na nossa comunhão e na nossa adoração, mas obviamente o Senhor espera muito mais e espera que de facto a nossa vida de adoração, de celebração, vá além deste tempo que aqui passamos, que é absolutamente essencial e precioso, mas queremos muito que possa se manifestar e ser experimentado em cada momento, em cada circunstância da nossa vida. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nesta manhã e saudar os que nos visitam. Creio que hoje não temos ninguém pela primeira vez, mas temos a Nicole. A Nicole é uma das nossas ovelhinhas lá dos Açores e é sempre muito bom nós voltarmos a encontrar. Ela está a estudar agora Guarda, não é? Guarda. E é bom ter a tua visita cá também esta manhã. Mas saudando-nos e celebrando vida juntos, queremos de facto nos abraçar literalmente e celebrar este tempo que temos juntos. E celebrar também vida, a vida que o Senhor nos vai concedendo, e celebramos também quando lembramos os nossos queridos irmãos que vão celebrando o seu aniversário. E esta semana tivemos o Gabriel Soares, ele não está hoje, mas o pequenino Gabriel celebra o seu aniversário. O Gabriel foi o primeiro bebé depois de nós termos chegado. Foi o primeiro bebé que apresentámos, que nasceu, portanto ele fez 9 anos, sempre lembramos isso com carinho. Ruth Costa também celebrou o seu aniversário e ontem mesmo a nossa irmã Ema. Irmã Ema, preciso que fique de pé, porque nós precisamos de ver a sua beleza. Irmã, pode ficar de pé, irmã Ema. Nós há pouco cantámos os parabéns à irmã Ema, 95 anos. Provavelmente, se calhar, será o membro mais antigo da nossa igreja agora, com mais idade. E eu quero envergonhar os irmãos já. Para todos nós. A irmã Ema, com 95 anos, faça sol ou faça chuva, vem a pé de sua casa para aqui. Mas a irmã Ema mora perto. A irmã Ema vem todos os domingos, faça sol, faça chuva, a pé para aqui. E raramente, aliás, se a irmã Ema não estiver no culto, é estranho, porque sempre está connosco. E nós, com bastante menos idade e com bastante menos percurso, se calhar outras coisinhas nos impedem e temos carro e tudo mais. Irmã Ema é um exemplo para nós e queremos celebrar essa fidelidade e não esquecemos daquilo que o Senhor também é na sua vida e através da sua vida. Portanto, celebramos com muita alegria estes 95 anos. E quem esteve lá atrás ouviu a irmã Ema a declamar uma poesia de cor que nos... Irmã Ema, que bênção. Celebramos com muita alegria a sua vida nesta manhã, amados. Amados, como igreja, e há pouco estávamos a lembrar o Salmo, que de facto a nossa celebração é uma celebração constante, permanente, em todos os momentos, aqui e quando não estamos aqui, e de facto temos pela frente uma semana com muita coisa a acontecer como igreja, e isso é para nós vivermos intensamente cada momento, cada oportunidade, cada circunstância que o Senhor nos permite, também juntos ou em grupos separados, podemos celebrar e viver a vida da igreja. Sábado, o Departamento de Homens tem uma atividade muito particular. A nossa loja social foi beneficiada com uma oferta de conteúdo de 3 ou 4 apartamentos, 5 apartamentos, e, portanto, é um benefício que nós vamos receber para depois abençoar outras pessoas. Então, o Departamento de Homens, musculado, vai, no próximo sábado, deslocar-se à cidade de Chaves para podermos recolher toda esta oferta. Vai ser uma bênção.
As esposas, quando os maridos chegarem a casa, vão ficar muito felizes porque eles vão estar tão mansos, tão tranquilos, porque eles vão estar mesmo amassadinhos. Mas, amados, vai ser uma oportunidade de nós servirmos de uma forma muito prática. E então, sábado, nós depois vamos dar mais pormenores. Em princípio, sairemos bem cedo, às 6h30 da manhã, aqui. Temos 2 carrinhas grandes para podermos trazer tudo. Precisamos de todos os homens, amados. Todos não são demais. Temos muita coisa para desmontar, carregar e trazer. Portanto, por favor, falem comigo, se podem também falar com o Ed, mas deem o vosso nome e daremos depois pormenores para no sábado, então saímos daqui e podemos fazer esta jornada, tá bom? Portanto, os homens estão todos convocados. A Inês hoje não pode estar, mas ela pediu-me para transmitir este anúncio. No próximo sábado, aliás, sábado vai acontecer imensas coisas. E, portanto, os homens vão para Chaves e os jovens e adolescentes vão para Tomar. Em Tomar há este encontro, é promovido também pelo Departamento da Juventude da Convenção. Há o convite e a ideia é juntarem-se, irem passarem o dia, comerem lá num parque, lá em Tomar, fazer um piquenique e terem este tempo de comunhão lá. Portanto, com a Inês, redes sociais, se alguém precisar de ajuda, o Lucas e a Joana também podem ajudar, vamos organizar a ida dos nossos jovens, então a Tomar e a ter esta oportunidade de estarem juntos lá. E, portanto, jovens por um lado. Vai acontecer a Assembleia Geral do Departamento Feminino, acho que só vamos ter uma representante, a Helena vai estar, em Alcobaça. Portanto, os homens vão para Chaves, os jovens vão para Tomar e a representante das senhoras vai para Alcobaça, ok? Estão a ver a geografia? Maravilhoso. Ok, portanto, por favor, estejam atentos a isto. No próximo domingo, nós vamos celebrar, de uma forma particular, e celebramos com a oferta, a educação teológica. E, portanto, vamos ter esse tempo para a oferta especial, vamos ter esse tempo. Mas, no próximo domingo, todos aqueles irmãos que têm chegado recentemente à nossa comunidade estão convidados para estarmos juntos para almoçar. É só para quem chegou, não é para a igreja toda, está bem? Nós vamos preparar o almoço para aqueles que estamos a receber. Se ainda não falámos pessoalmente, por favor, falem comigo. Para aqueles que estão num processo de chegada, para fazer a integração de membresia, para os que estão também em processo de batismo, estão todos convidados. Almoçamos aqui e depois temos pela tarde um tempinho para estarmos juntos, partilharmos um pouco da vida da igreja e podemos fazer esta ponte, está bem? Se alguém, eu ainda não falei pessoalmente, possam falar comigo. Próximo domingo, o nosso encontro de integração para novos membros recém-chegados à nossa comunhão. Dia 21, sábado, isto é muita informação, mas isto é vivermos a vida da igreja. Dia 21, as senhoras têm uma atividade especial, sábado, o encontro delas vai ter a participação da Filipa Lopes, é a esposa do pastor Jonatas Lopes, são da Igreja Batista da Graça, e ela vai certamente ser uma bênção para as senhoras, para poderem ter um tempo de comunhão. Amados, falar sobre a porta. Sabem, começar projetos é fácil. Eu já partilhei isso com os irmãos. Eu, durante 24 anos, tive uma gráfica e, naquela época, vi nascer dezenas e dezenas de revistas. Fazíamos o número 1, fazíamos o número 2, o número 3 raramente já saía. Começar projetos é fácil, depois mantê-los é mais desafiante. Abrir a porta era fácil, mantê-la aberta é mais desafiante. Dos sábados voluntários, não temos ninguém aqui separado. Portanto, ontem a porta esteve aberta porque tivemos 2 voluntários à força. Notem que eu e a Helena não pomos aqui os nossos nomes, não é porque não estamos disponíveis, não é exatamente porque eu e a Helena, ao longo da semana, todos os dias temos assuntos da porta para resolver. Esta última semana aconteceu, desde segunda à sexta, todos os dias, ou tivemos encontros, ou recebemos material, ou fomos levar coisas, ou tivemos reuniões, ou tivemos telefonemas. E, portanto, nós não pomos aqui o nosso nome só porque, para dar espaço, e até porque não, é um projeto que tenha que estar dependente de mim e da Helena. No próximo sábado, o pastor Paulo vai para Chaves e a Helena vai para Alcobaça. Se não tivermos voluntários, a porta está fechada. É só para os irmãos saberem, está bom? E, portanto, fica aqui a folhinha para os irmãos poderem disponibilizar um tempinho da vossa agenda, querendo e podendo. Não há problema nenhum em a gente decidir que vamos fechar.
mas parece-me que não foi para isso que o Senhor nos desafiou a abrir a porta. Então, por favor, quem puder e estiver disponível, venha ali pôr ali a sua disponibilidade de horários. Também a nossa cesta, eu no domingo estava a apelar para encherem a cesta e de repente acho que aconteceu um milagre, porque quando acabou o culto eu cheguei lá atrás, a cesta estava cheia. Mas os irmãos estão a responder a isso e por favor continuem. Tem lá atrás ainda as etiquetas. Já sabem que mesmo que não sejam daquelas etiquetas, podem trazer bens básicos que nós podemos usar na nossa cesta. Por favor, continuem-nos a ajudar porque é por demais importante nós podermos ajudar também através deste ministério. Hoje aqui na Escola Bíblica Dominical estávamos a falar sobre as vantagens de conhecer Deus. E nesta experiência de conhecer Deus, sem dúvida nenhuma, um dos recursos é a oração, o podemos partilhar, o podemos orar uns pelos outros. No nosso grupo do WhatsApp, a principal função é exatamente essa também, partilharmos, orar por este ou por aquele assunto. Fomos ao longo da semana fazendo isso. Os irmãos, por favor, partilhem. Precisamos nos cuidar em oração, queremos nos cuidar em oração e, por isso, vamos continuar. Lembrar a recuperação da irmã Helena, que lentamente, depois da pós-cirurgia, as coisas estão a normalizar. Vamos continuar a orar para que o Senhor continue a abençoar a vida da nossa querida irmã. O pastor António vai entrar numa nova fase de tratamento em breve, provavelmente. Portanto, vamos continuar a orar pelo pastor António, pelo processo. A Savana hoje não está bem, aliás, não estava ontem, precisamos orar por ela, pela saúde dela também, vamos lembrá-la. E, obviamente, estamos a lembrar alguns nomes, outros não estamos aqui a mencionar, mas olhamos e percebemos a necessidade que temos que orar uns pelos outros. E nós queremos mesmo fazer isso. Eu vou pedir à irmã Olinda que possa vir para orar por nós. Vamos ficar de pé, amados. Precisamos de orar por paz. Os irmãos veem as notícias, é assustador nós percebermos o que está a acontecer no nosso mundo. Precisamos de orar por paz, para que, de facto, o Senhor possa tocar corações, que Ele possa também agir em misericórdia sobre a vida daqueles que estão a sofrer os efeitos da guerra. Mas estamos a viver dias difíceis, amados, e precisamos muito, muito depender da graça, da bondade e do cuidado do Senhor. Apesar de estarmos longe de muitos desses centros de guerra, os efeitos chegam até nós e, obviamente, mesmo estando longe, não podemos ficar indiferentes sobre a vida daqueles que sofrem e que estão a lidar com essas dificuldades. Precisamos nos cuidar em oração e, por isso, colocando a vida de cada um de nós, colocando este mundo, colocando a nossa igreja nos cuidados do Pai, nós vamos orar e vamos com a irmã Olinda e vamos à presença do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, damos-te graças, Senhor, pela manhã deste dia. Damos-te graças, Senhor, porque Tu nos cuidaste e nos trouxeste até aqui com o propósito de Te adorar e de Te louvar, Senhor. Damos-te graças por este dia de sol. Damos-te graças, Senhor, pela paz. Damos-te graças pelo ar que respiramos. Damos-te graças, Senhor, pela comida, pelo trabalho, pela casa, pelo carro, Senhor, por tudo aquilo que nós possuímos e que Tu, com a Tua graça, nos tens dado, Senhor. Sabemos que não somos merecedores, Senhor, mas a Tua misericórdia tem estado connosco, o Teu amor, e nos tens ajudado, Senhor, para que nada nos falte. Te agradecemos, Senhor, por todos quantos estamos aqui presentes, uns com mais saúde, outros com menos, mas todos estamos, Senhor, com o propósito de Te louvar, Senhor. Ó Deus bendito, queremos colocar diante de Ti o nosso irmão pastor António Silva, a nossa irmã Helena, o nosso irmão Costa e a sua esposa, nossa irmã Gracinda, a nossa irmã Fernanda e outros, Senhor, que porventura, a nossa irmã Adélia e outros porventura que não me lembro, Senhor, que Tu os visites nesta manhã e que eles sintam a Tua consolação e o Teu amor nas suas vidas, Senhor. Agradecemos-te, Senhor, pela vida do nosso pastor. Agradecemos-te, Senhor, pela vida da sua família e te colocamos nas Tuas mãos para que Tu o dirijas e o orientes e lhe dês forças para superar todas as dificuldades que possa vir a ter. Ó Senhor, que Ele continue a ser uma bênção no nosso meio. Também, Senhor, nesta manhã queremos pôr diante de Ti o nosso mundo, Senhor. Tu conheces as lutas, conheces as guerras, conheces as dificuldades, conheces o sofrimento, Senhor, e a dor daqueles que estão passando por elas sem terem culpa nenhuma, Senhor. Ó Senhor, tira a avareza do coração dos homens
e põe neles, Senhor, um sentimento de paz, um sentimento de procurarem-te, Senhor, um sentimento de humildade. Ó Senhor, Tu conheces todas as coisas, nós sabemos que Tu estás no controle de tudo. Nós sabemos que Tu sabes o que é melhor para cada um de nós e por isso, Senhor, Te entregamos estas guerras nas Tuas mãos, para que a Tua vontade seja feita, Senhor. Também, Senhor, queremos colocar diante de Ti a nossa escola dominical, Senhor, que é tão importante, que cada um, Senhor, possa estudar as lições e possamos ter um maior conhecimento e um melhor relacionamento contigo, Senhor. Porque assim, quando vierem as dificuldades, nós estaremos seguros nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa o culto que se vai seguir, que ele seja uma bênção para a vida de cada um de nós. Também, Senhor, te quero colocar na Tua presença todos os imigrantes que têm chegado até nós. Tu conheces, Senhor, as suas dificuldades. Tu conheces, Senhor, as suas necessidades. Ó Senhor, vai ser com eles. Abençoa-os, Pai. E que eles possam, Senhor, sentir-se bem no nosso meio. Abençoa também o projeto da loja, Senhor, que possamos estar disponíveis para que o trabalho possa continuar. E também quero colocar nas Tuas mãos, Senhor, a viagem que iremos fazer no sábado. Que Tu nos protejas, que Tu nos guies, que Tu nos leves e nos tragas em bem. E que as coisas que vamos trazer possam ser úteis para a vida de alguém. Fica conosco, Senhor. Abençoa aqueles que estão viajando, abençoa aqueles que estão indo para outros lugares, para outros sítios, que Tu os abençoes e os protejas. É o que eu te peço agradecida, no nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Nós vamos continuar a celebrar este Deus maravilhoso. Hoje, por aí, celebra-se o Dia da Mulher. E eu, para as senhoras que estão aqui casadas, queria-lhes dar os parabéns pelos magníficos maridos que têm, não é? Mas para não particularizar e não deixar ninguém de fora, nós queremos dar os parabéns a todas as senhoras hoje. Mas porque têm um Deus maravilhoso. Aliás, todos nós temos um Deus maravilhoso. E esse Deus maravilhoso certamente transformará este e qualquer outro dia num dia de celebração, num dia de alegria, num dia de intimidade e proximidade. Porque o nosso Deus é mesmo absolutamente maravilhoso. A Yasmin vai nos dirigir neste tempo de louvor que nós vamos entregar ao Senhor. Amém. Bom dia, igreja. Já nesse clima de comemoração, eu iria desafiar os irmãos a saírem dos seus lugares, né, e se confraternizar entre os irmãos. É muito bom, irmãos. Hoje pela manhã eu acordei e quando eu abri a porta do quarto, estava tão claro que eu pensei, esqueci uma luz acesa. Mas, na verdade, era o sol que tinha... Eu tinha esquecido da janela, na verdade, aberta, e o sol estava lá dentro da minha casa. E eu disse, nossa, é tão bom acordar com um dia de sol assim, né? Depois de tantos dias de chuva, e o Senhor nos agraciar com dias tão lindos de sol. Então, assim, eu vou, nesse momento, pedir para que você saia do seu lugar, fale com o seu irmão, deseje Feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres, Silvia. Feliz Dia das Mulheres. Dê um abraço no seu irmão aí. Faz dias que a gente não se vê, no caso, né? Então, dê um abraço e confraternize nesse momento. É um tempo muito precioso estarmos assim, juntos, em família. Amém, irmãos, amém. É uma bênção poder confraternizar
com os irmãos, estar em família, começar essa semana tão abençoada na casa do Senhor. É como o pastor falou, né? Nós estamos aqui e louvamos a Deus por poder estar aqui essa manhã. Tem muitas pessoas que nesse momento estão passando por momentos difíceis, né, em países perseguidos e países que estão com guerras. E nós temos a liberdade de ir e vir. E o Senhor nos dá o privilégio de estarmos na casa dele. Então, nós precisamos abraçar mesmo os nossos irmãos, falar que eles são importantes para nós e louvar ao Senhor e bendizer o seu nome. E nós vamos começar a fazer uma leitura bíblica. Eu toda vez digo que vou ler sozinha, mas eu gosto tanto de ouvir a voz dos irmãos. Próxima canção a canção que nós vamos cantar, a primeira canção, depois que lermos, vai falar sobre... Eu estava em casa dizendo para o Eduardo, eu vou escolher um hino assim do HCC para a gente começar realmente assim louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Então nós primeiro vamos fazer a leitura e depois nós vamos cantar Santo, Santo, Santo. Mas eu queria ouvir um coral da igreja hoje, mas assim, muito bonito. Sei que os irmãos têm vozes bonitas e nós vamos nos juntar a isso. Então eu não vou ler sozinha, eu ia ler, mas eu vou pedir para que todos nós possamos fazer essa leitura. Amém? Vamos lá? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo é aquele que... Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. E nós vamos cantar para esse Rei da Glória agora juntos. Santo, Santo, Santo. Amém? Santo,
Amém. Que coral bonito. A próxima canção vai dizer: brilha Jesus. O brilho do Senhor envolve as nossas vidas. E é esse brilho que nós também queremos passar para as outras pessoas. Que as pessoas possam ver esse amor do Senhor em nós. E que nós possamos brilhar, né, no mundo, nesse mundo de trevas. A palavra de Deus fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. E é a luz do Senhor, é o brilho do Senhor que brilha em nós. Então, nós vamos cantar também essa canção dizendo: Senhor, brilha em nossas vidas, né, que o mundo possa ver a Tua luz e que nós possamos ser esses agentes de levar esse brilho do Senhor pelo mundo afora. Pode ficar sentado nesse momento. Irmãos, nesse momento nós vamos ter um momento de dízimos e ofertas.
Enquanto nós cantamos, você pode trazer seu dízimo e oferta aqui até o altar do Senhor. E você que está nos visitando, não sinta-se constrangido em fazê-lo. Nós fazemos de forma a agradecer e louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então, você sinta-se à vontade para fazê-lo ou não, mas os irmãos que vão fazer, façam enquanto nós estamos cantando. E vamos fazendo isso, e louvando ao Senhor, e engrandecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo a meu Senhor. Não há circunstâncias, não, olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista, alegre estou. Deus, somos tão gratos porque podemos afirmar com esta certeza de que não vivemos pelas coisas que vemos, não vivemos esta vida confiando nas coisas deste mundo, mas confiando em Ti, Senhor. E somos tão gratos porque Tu chamaste-nos para este relacionamento de proximidade que nos permite viver a vida assim, Senhor, através de Jesus Cristo. E nós, com este sentimento de gratidão, de louvor e adoração a Ti, Senhor, entregamos nesta manhã estes dízimos e ofertas, Pai, que foram entregues nesta manhã. Seja tudo para a Tua honra e glória, Senhor, que Tu possas usar estes recursos para a bênção de pessoas que possam conhecer cada vez mais e melhor o Teu amor, Senhor. Este é o nosso desejo, a nossa entrega nesta manhã. É isto que oramos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. A próxima canção que nós vamos cantar diz assim: nas alturas dos céus, no profundo do mar, dos limites da terra louvamos-te. Com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor, louvando o Senhor. Queridos, nós estamos aqui só ensaiando aquilo que nós vamos fazer por toda a eternidade. Nós vamos louvar por toda a eternidade o Senhor. E é um privilégio podermos estar aqui essa manhã. E vivos, com saúde, talvez não com total da saúde, mas com saúde a ponto de podermos vir à casa do Senhor, porque tem irmãos que não podem fazê-lo. E nós podemos estar aqui. Então, nós vamos louvar ao Senhor aqui, mas sabendo que nós vamos passar a eternidade louvando ao Senhor. Não sei se isso vos deixa animado, mas isso me deixa muito animada. Então, nós vamos fazer um ensaio
nesse momento, nós estamos fazendo um ensaio. Nós vamos cantar isso com o nosso coração, porque nós vamos fazer isso por toda a eternidade. Amém? Do céu, no profundo do mar, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor. Nós vamos chamar as crianças. Aqui na frente nós vamos cantar uma canção, que eu acho que já faz um tempo que nós não cantamos, que vai falar que eu estou alegre. Eu estou alegre. Estás alegre, Nonô? Sim, estás alegre, Arthur? O Arthur está pensando, estás alegre, Arthur? Estou muito não. Então, vamos chamar essas crianças que são tão alegres, essas crianças do Troviscal, não é? Muito alegres. E nós vamos cantar uma canção que diz assim: eu estou alegre. Nós vamos cantar assim. Nós vamos perguntar: estou alegre. E vocês vão falar: por que estás alegre? E eu vou dizer: estou alegre. E vocês vão dizer: conta-me por quê. É assim, gente. Porque é assim, né? Porque eu posso conhecer outra versão. Mas é isso. Deixa eu ver aqui. Estou alegre. Pronto, tá ali, tá ali. Estou alegre. Por que estás alegre? Vocês vão perguntar para a gente: por que estás alegre? E eu vou dizer: estou alegre. Eu e a Marta vamos dizer: estamos alegres, né? Estou alegre. Por que estás alegre? Estou alegre. Conta-me por quê. E a gente de novo: estou alegre. E vocês: por que estás alegre? Por isso eu quero já saber. Aí nós vamos dizer: vou contar-te. Não é isso? E vocês vão dizer, e vocês vão dizer: podem contar-me a razão de estar alegre assim. E nós vamos dizer: tralalalalalalá. Cristo um dia me salvou, nós vamos dizer, e também nos transformou, por isso eu alegre estou. Tá bem? Eu cantava essa música, eu acho, quando eu era bem pequenininha, assim, eu acho que menor do que a Nonô. Faz tempo, viu, minha gente? Faz tempo.
Eu faço com as crianças e tu fazes com os Pronto, vamos fazer assim. A Marta falou, eu faço com as crianças e tu fazes com os adultos. Tu faz com as crianças, eu faço com os adultos. A Marta que falou assim, eu estou dizendo como ela falou, minha gente. Então ela vai falar com as crianças e eu vou falar com a igreja. Por enquanto os irmãos sentados, depois os irmãos em pé, tá bem? Vamos fazer assim? Eles começam, está bem? A dizer que estão alegres. Então e vai nós lá. perguntamos, está bem? Vamos lá. Eu vou-vos ajudar. Vou para aqui. Eu pergunto, não é? Vamos lá, eu pergunto, vamos lá. Até lá, então começamos nós. Isso é ao vivo, tá bem? gente? Estou alegre, Porque estás alegre, estou alegre, conta-me por quê. estou alegre, Porque estás alegre, isso eu quero já saber. Vocês, eu vou contar-te pode contar-me a razão de estar alegre. todos juntos. Lá, Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Acho que ficou aqui. Temos que ensaiar um bocadinho mais. Mais uma vez, não é? mais uma vez. Eu também fiz uma confusão logo no começo com os irmãos aqui. Vamos lá. Nós é que dizemos que estamos alegres. Eles começam e nós respondemos. E eu quero ouvir a voz dos irmãos, por favor. As crianças são alegres e nós também somos alegres, não é não? Nós é Isso, que vamos lá. dizemos que estamos alegres. Vai lá. E eles perguntam-nos porquê. Está bem? Há bocado nós fizemos ao contrário. Fizemos o contrário. Está tudo Mas vamos lá. bem. Nós isto é tudo um ensaio. Vamos. Vocês têm que cantar forte, pelo amor de Deus, cantem forte. Vocês chamaram o pequeno almoço hoje, não foi? Meu Deus, tu tomou não foi, não. Vamos lá. Estou alegre. Começamos nós. Estou alegre. Igreja, porque estás alegre. Estou alegre. Estou alegre. Porque estás alegre. Por isso eu quero já saber. Eu vou contar-te. Podes contar-me a razão de estar alegre assim. Lá, Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Agora igreja de pé. Estou alegre. Estou alegre. Estou alegre. Porque estás alegre. Por isso eu quero já saber. Vou contar. Eu vou contar-te. Podes contar-me a razão de estar alegre Todos. assim. Lá, Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Mais uma vez. Estou alegre. Estou alegre. Estou alegre. Porque estás alegre. Por isso eu quero já saber. Eu vou contar-te. Podes contar-me a razão de estar alegre Todos. assim. Lá, Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Amém. Isabel, pode vir orar pelas crianças antes delas subirem, por favor? Isabel vai orar por vocês para que vocês tenham um momento de culto lá em cima e que vocês possam ouvir a palavra do Senhor e guardar nos vossos corações. Amém? Amém? Não, eu queria ouvir as crianças. Amém? Amém quer dizer assim seja, pelo amor de Deus, hein? Obrigada, meu Deus, porque podemos estar na Tua presença, louvando o Teu nome. Obrigada, meu Deus, por estas crianças que estão aqui e outras que não têm vindo hoje, Senhor, mas que Tu tens a Tua mão sobre elas. Pai, Te pedimos que coloques sempre a Tua mão sobre elas, quer aqui, quer nas escolas, quer nos infantários, Senhor. Nós precisamos de ter o Teu nome bem vincado na nossa vida e elas também, Senhor, para que possam ser exemplo para os outros, Senhor. Obrigado, meu Deus, por este dia, pelo aquilo que nos tens dado. Te peço agora, Senhor, que nos continues a abençoar nesta manhã, para que possamos aprender mais de Ti. Te agradecemos tudo e Te pedimos no nome de Jesus. Amém. As crianças vão subir para o seu tempo de estudo. Muito bom.
Nós vamos pedir à irmã Lina que possa vir. Ela tem uma participação que, como percebemos hoje, ali no intervalo, herdou de uma forma maravilhosa. Pode usar aqui, irmã Lina. Bom dia, irmãos. Eu vou ler, porque decorar já não é comigo, não é? Uma poesia que foi escrita pela minha tia Rosa Mota, membro desta igreja, que já está no Senhor, e que tinha um dom especial para a escrita, para a palavra, e não tinha medo das palavras. E as palavras dela eram sempre muito fortes. E eu corro de vergonha quando leio certas coisas que ela escreveu, porque nós realmente ficamos muito aquém daquilo que Deus espera de nós. Ajoelhei para orar. Ajoelhei em oração ao terminar o dia e roguei: ó Senhor, a todos abençoa e alivia a dor de todo o coração entristecido e de novo dá saúde ao que jaz abatido. Então, num novo dia eu despertei e descuidada o meu caminho continuei. E o dia inteiro passou, sem eu tentar as lágrimas de alguns olhos enxugar, ou partilhar o fardo que carregava algum irmão que ao meu lado passava. E nem mesmo saí a visitar o enfermo mais próximo do meu lar. Contudo, quando de novo o dia terminou, a todos abençoa, ó meu Deus, o meu lábio murmurou. Mas enquanto orava, ao meu ouvido veio o sussurro de uma voz que sem receio falou: hipócrita, detém-te antes de orar. A quem tentaste hoje mesmo abençoar? As doces bênçãos do Senhor vão sempre por mãos que o servem na vida aqui presente. Então, escondi meu rosto e em dor exclamei: perdoa-me, Senhor, porque errei. Concede-me chegar a um dia mais somente. Dá-me olhos que vejam além do meu caminho, ouvidos atentos ao pranto contido, mãos que se estendem num gesto mais simples e façam do pouco um bálsamo bendito. Que eu não passe apressada por quem sofre, nem finja não ouvir o clamor de um irmão. Que eu seja resposta às preces que faço, instrumento vivo da tua compaixão. E quando outro dia terminar e eu de joelhos voltar a te buscar, que eu não me acuse a consciência, mas possa em paz minha alma descansar. Amém. Irmã Rosa, que creio eu, irmã da irmã Emma e da irmã Adelaide. Não cheguei a ter o privilégio de conhecer, mas a herança é por demais evidente. Amados, peço que possam abrir as vossas Bíblias no Salmo 51. Nós vamos continuar a manter em mente o tema que o Senhor colocou no nosso coração a partir de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, quando Paulo relaciona a nossa vida cristã com a presença e o bom aroma de Cristo presente na nossa vida, resultado de uma nova identidade reconciliada com o Pai, obviamente resultado da sua maravilhosa graça. Não esquecendo que este Deus triuno que nós conhecemos através do Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e é o mesmo eternamente. Este é o mesmo Deus que é para nós hoje, o mesmo que foi para Davi, que foi para todos os tempos. E nós estamos exatamente a considerar a vida de Davi, estamos a terminar esta pequena viagem
no próximo domingo, querendo o Senhor, terminaremos esta reflexão através do Salmo 139, mas hoje ainda vamos nos deter num outro momento da vida de Davi, alguém que Deus chamou, que Deus separou para uma tarefa extraordinária, alguém que Paulo descreveu como um varão conforme o coração do Senhor. No entanto, é exatamente com Davi que nós aprendemos a lidar com aquele que é o nosso maior problema, aquele que mais dificuldades traz à nossa vida, que é o pecado. Este é, sem dúvida nenhuma, o aspecto mais difícil da nossa caminhada terrena, sendo que esta caminhada, nesta realidade, tendo Cristo presente na nossa vida, exalando o bom aroma de Cristo, ainda tem que lidar com esta dificuldade e com este problema. Nada, amados, nada traz maior prejuízo, mais sofrimento à nossa vida do que o pecado. O meu pecado prejudica a minha vida pessoal, provoca danos na vida daqueles que estão próximos de mim e, pior do que tudo isso, o meu pecado traz enorme prejuízo na minha relação com Deus. E hoje vamos falar sobre este difícil assunto que às vezes procuramos até evitar, mas que é tão importante e necessário. Vamos falar de pecado. Depois do Senhor ter falado através de Davi e nos ter conduzido no Salmo 37 através de uma reflexão em que o confronto desta realidade foi evidente, a vida dos justos versus a condição e a vida do ímpio. Agora, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, partilha connosco aquele que certamente, creio eu, será um dos momentos mais difíceis da sua vida, mas que é um momento também absolutamente determinante, o momento em que Davi lida com o seu pecado e que tem que lidar e assimilar e restaurar esse problema na sua vida. E por isso nós vamos olhar para o Salmo 51, pedir que possamos preparar os nossos corações e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar connosco através do Salmo 51, na experiência, na partilha, na oração de Davi. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o teu espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Pai, nós estamos mais uma vez perante a tua palavra, e mais uma vez o nosso clamor é que seja somente ela a falar e que a ação de discernimento, de intervenção nos nossos corações do teu Santo Espírito possa trazer entendimento,
correção, direção, consolo, acima de tudo que possa trazer alimento para as nossas vidas, para que possamos viver cada dia na tua intimidade, na tua proximidade, segundo aquilo que são os teus propósitos para cada um de nós. E sabemos que são propósitos maravilhosos. O teu amor não tem limites e nós queremos celebrar isso hoje, nesta manhã, olhando para a tua palavra. Nós oramos tudo isto com gratidão e fazemos-lo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém e amém. Amados, creio que poderemos começar por considerar de alguma forma breve o que é pecado. Bom, normalmente a forma mais vulgar de definir pecado é errar o alvo. Desobedecer, desobediência como também uma definição de pecado. Mas, amados, pecado é muito mais do que isso. Pecado, de facto, é um estado posicional em relação a Deus. Pecado é a condição errada em que nos encontramos no nosso relacionamento com Deus e que nos colocamos por causa disso. Davi sabia muito bem disso. Aliás, o versículo 5 lembra que nós temos uma condição inicial neste problema. Nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi sabia que tinha nascido nessa condição. Ele sabia que o pecado teve origem lá em Gênesis 3, por desobediência, lá no Jardim do Éden, entrou o pecado no mundo e ele sabia que era afetado por isso. Pecado é tudo aquilo que não é a vontade de Deus, aquilo que ofende e entristece o Pai. E por isso, no versículo 4, Davi diz: fiz o que é mal perante os teus olhos. Fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi sabia que pecado era fazer o que é errado aos olhos do Senhor. É tudo aquilo, amados, que provoca e aumenta a dor sobre o corpo de Cristo crucificado. Sim, porque Ele carregou os meus pecados, os pecados de cada um de nós. Pecado é tudo aquilo que provocou sofrimento e morte na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que Jesus, de facto, fez por nós na cruz e que os sacrifícios da primeira aliança apontavam foi, através da sua entrega, do seu sacrifício, remover o peso desse problema, o impedimento desse problema e assim permitir-nos sermos restaurados no nosso relacionamento com Deus. Sim, porque nós estamos com o nosso relacionamento estragado por causa do pecado. Nós não temos, de facto, um relacionamento com Deus por causa do pecado. O que Jesus traz é a oportunidade de reconciliação através do seu perdão sobre os nossos pecados. E então, agora, numa experiência de arrependimento e fé que o Senhor Jesus anunciou muito claramente, temos uma nova vida e uma nova identidade em Cristo. Uma nova identidade, uma nova vida que já não é caracterizada pelo pecado, é uma nova natureza. Agora, pecar não é natural da minha nova natureza. Porque essa era a marca natural da velha vida. Agora estamos reconciliados com Deus. No entanto, temporariamente ainda estamos sujeitos neste corpo, neste mundo. Estamos sujeitos ao pecado, tal como Davi esteve. E por isso, amados, este é um assunto, de facto, da maior importância, muito importante, e nós precisamos de lidar com ele, não podemos fugir dele. Segundo Samuel, capítulo 11, descreve este episódio da vida de Davi, que nos é bem conhecido. O exército de Israel tinha saído para Rabá para combater os amonitas, e Davi, como rei, deveria ter ido. Ele era o comandante do exército de Israel. Ele deveria ter ido com o exército. Mas não foi, ele ficou em casa. E a descrição do texto dá-nos a ideia que, aparentemente, Davi ficou em casa, no seu palácio, sem nada para fazer. E, numa tarde, estava na sua varanda, olhou para baixo e viu uma jovem, Batseba, e tudo começou aí. E a partir desse momento, desse olhar, aconteceu adultério, aconteceu homicídio, aconteceu mentira, aconteceu infidelidade, aconteceu poligamia, aconteceu tudo a partir desse momento.
E, amados, se há um primeiro alerta que nós podemos considerar neste episódio, é que o ócio é um terreno fértil para o pecado. Mentes desocupadas são mentes e terrenos muito propícios ao pecado. 2 Samuel, capítulo 12, registra um momento muito importante da vida de Davi. Porque Deus, que é um Deus de amor e que não desiste dos seus, não desistiu de Davi. E o que é que Deus fez? Deus enviou Natã para a vida de Davi. E a tarefa de Natã foi muito difícil. E, de facto, ele é um homem cheio de sabedoria. Foi usado pela sabedoria do Senhor para intervir na vida de Davi. Natã foi enviado para cuidar do coração de Davi. E numa intervenção cheia de sabedoria, para a restauração da vida de Davi, ele começa este difícil confronto de Davi com o seu pecado. E falo de uma forma tão sábia que ler o capítulo 12 de 2 de Samuel é sempre enriquecedor. Convidava os irmãos depois a fazê-lo. Sabem, Natã foi para Davi o mesmo que o galo foi para Pedro. Veio denunciar o pecado. Veio confrontar Davi com o pecado, tal como Pedro foi confrontado quando o galo cantou. Este Salmo 51, de facto, é a resposta de Davi em oração a esta difícil intervenção de Deus na sua vida, na vida de Davi. O seu confronto com o seu pecado está aqui muito bem presente. Lidar, amados, com o pecado, com o nosso pecado, é sempre uma tarefa extremamente difícil. E eu creio que com Davi nós aprendemos muito sobre isso. Nos versículos 1 e 2 do Salmo 51, e peço que os irmãos possam manter as vossas Bíblias abertas, Davi está totalmente quebrantado perante o Senhor, ele clama por misericórdia, ele começa por dizer: compadece de mim, Senhor, compadece de mim, tem misericórdia de mim. Ele clama por perdão, por purificação, por restauração. Ele tem uma atitude muito parecida com aquela que o filho mais novo da história da parábola do filho pródigo tem. Quando chega ao pé do pai e diz: Pai, eu não mereço nada. Eu não mereço nada. Estou aqui a clamar exclusivamente pela tua misericórdia, mas eu sei que não mereço nada. Eu conheço-te. Eu conheço aquilo que estou a viver. Davi sabe, nesta circunstância, que só Deus poderá restaurar o coração dele naquele momento. Qualquer outra solução, qualquer outro caminho não irá resolver o problema de Davi. E por isso Davi abre o seu coração, clama por uma intervenção purificadora de Deus na sua vida. Amados, se há alguma coisa que nós aprendemos nestes versículos é que Deus é a única solução para o meu pecado. Não há outra solução para o meu pecado a não ser Deus. Logo de seguida, nos versículos 3 a 6, vemos Davi neste processo de cuidar do seu coração na presença do Senhor, a confessar, a reconhecer o seu pecado. Davi está agora bem consciente daquilo que fez e dos pecados que cometeu. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado. Eu pequei contra ti. Ele está numa condição de arrependimento, mas de confronto na presença do Senhor por aquilo que fez, sabendo muito bem aquilo que ele fez, com uma experiência de arrependimento verdadeiro e sério e profundo, contrito e, acima de tudo, sem desculpas. Davi não vai procurar desculpas. Ele sabe que a responsabilidade é dele. Ele sabe, como já lembramos, que ele nasceu numa condição de pecado, mas ele não deixa de reconhecer que quem é ofendido, quem é o alvo da ofensa do seu pecado é o Senhor. Acima de tudo, o seu Deus. O Deus a quem ele amava e por quem era amado. Mas sabem, é interessante porque quando olhamos para o versículo 6, percebemos que Davi sabia muito bem o que o Senhor queria da vida dele. Eis-te com prazes na verdade, no íntimo. Davi já sabia isso. Davi sabia que aquilo que Deus desejava dele era viver, experimentar a verdade. Porquê? Porque ele reconhece que no recôndito, no íntimo, ele o fazia conhecer a sua sabedoria. Ele tinha acesso a tudo isso. Ele não se escusa em
se desculpar com falta de conhecimento. Davi precisa de perdão, precisa da justificação que só o Senhor lhe pode dar. Amados, o arrependimento, a confissão, é o primeiro passo para tratar do meu pecado. E sem desculpas. Sem desculpas. Reconhecendo que a única pessoa responsável pelo meu pecado sou eu mesmo. O versículo 7 inicia neste processo algo muito difícil. Tudo está a ser muito difícil para Davi, de facto. Mas ele vem reconhecer a necessidade de ser purificado. E ele faz isso reconhecendo o prejuízo que o pecado trouxe à sua vida. Ele sente-se impuro, ele está assustado. Davi está muito assustado com aquilo que está a acontecer na vida dele. Ele sente-se impuro e por isso pede que Deus possa agir numa intervenção purificadora. Aqui, o versículo 7, este ensopo como um símbolo, uma imagem muito gráfica daquilo que era o processo de purificação na altura. Davi sente-se sem alegria, ele sente-se longe de Deus, ele de facto está com medo. E apesar, amados, dele reconhecer que há consequências para o seu pecado, e por isso ele no versículo 8, de facto reconhece que os seus ossos eram esmagados como consequência do seu pecado, ele sabe que precisa de purificação, que depende da bondade e da misericórdia do Pai. O versículo 9 é claro: escondo o rosto dos meus pecados e apaga as minhas transgressões. Ele precisa de uma intervenção transformadora no coração dele. E por isso o versículo 10 que nós conhecemos tão bem: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele sabe que precisa desta intervenção e que só Deus pode fazer essa intervenção na sua vida. Ele clama porque tem medo das consequências do seu pecado. Ele clama pela presença e a continuidade da intimidade com o Pai. E por isso ele no versículo 11 diz: por favor, Pai, não me expulses da tua presença. Por favor, não retires o teu Santo Espírito da minha vida. Ele está a reconhecer tudo aquilo que são os efeitos profundos e sérios do pecado na sua vida. Ele ora para que o Senhor possa restaurar novamente a sua alegria. O versículo 12: restitui-me a alegria da sua salvação. Sustenta-me. Davi sabe que só Deus pode restaurar aquilo que o pecado destruiu. E o pecado irá sempre destruir. Se há alguma coisa que aprendemos com Davi é exatamente isso. Só Deus pode restaurar aquilo que o pecado destruiu. E essa restauração, aprendemos aqui com Davi, começa lá no íntimo do seu coração, bem lá no fundo do seu coração. É lá que ele sabe que precisa de acontecer essa intervenção do Pai. Continuando nos versículos seguintes, Davi está consciente que depois deste processo todo nada irá ficar como estava. Aliás, acho que é um sinal de incompreensão da nossa parte em relação à seriedade do pecado. Achar que depois do nosso pecado, depois da intervenção de Deus na nossa vida, restaurando o nosso pecado, tudo irá ficar como estava. Não, nada irá ficar como estava. Ele começa por dizer que agora, e a desejar que agora, restaurado, ele deseja ser usado por Deus. Uma vez restaurado, então eu agora vou ser usado por ti. Eu quero ser usado por ti. Por causa deste perdão purificador do Senhor, ele agora quer ser uma testemunha muito mais comprometida e consciente da necessidade da salvação. E por isso o versículo 13 e 14 são muito claros. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos. Ele sente-se mais capacitado agora, depois de ter experimentado o perdão restaurador do Pai. Os pecadores se irão converter a ti. A minha língua te exaltará a tua justiça. Assim tu me cuides, me restaures e me purifiques. Um dos maiores prejuízos, e se calhar
aquele que tantas vezes, se calhar, mais ignoramos, um dos maiores prejuízos e danos que o pecado provoca na nossa vida tem a ver com a nossa adoração. Sim, porque o pecado destrói e complica a nossa condição em relação a Deus, a nossa adoração fica profundamente danificada. E Davi está agora determinado em ter uma expressão de adoração ao Senhor totalmente renovada e restaurada. E por isso ele, a partir do versículo 15, começa a dizer: Senhor, abre os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, como nunca aconteceu antes. Tem de haver mudanças, amados. E Davi estava a considerar essas mudanças. O seu louvor, a expressão do seu louvor irá ser diferente. Ele sabe que as expressões religiosas da sua adoração valem o que valem. E por isso ele sabe que sacrifícios a Deus poderão não ter nenhum valor se não forem resultado de corações contritos, restaurados, purificados pela ação perdoadora do Senhor. E tudo isto, obviamente, sempre como resultado da maravilhosa graça e misericórdia do Senhor. Se há uma coisa que aprendemos com Davi neste episódio e neste momento, é que o perdão purificador do Senhor ao nosso pecado irá sempre provocar grandes e profundas mudanças. Nada ficará como estava. O Salmo termina com os versículos 18 e 19 de uma forma que se calhar é surpreendente e se calhar nem esperada. Mas a verdade é que Davi percebe, sendo ele o rei de Israel, que o seu pecado poderia trazer grande prejuízo ao povo da aliança. E por isso, nos versículos 18 e 19, nós vemos Davi a olhar e a orar pela congregação lá em Jerusalém. Davi temia que o seu pecado trouxesse danos ao povo. E por isso ele ora pela restauração também do culto da congregação. Davi, no seu processo de restauração, clama por proteção, direção e bênção sobre o povo da aliança. Sim, aquele que se reúne lá em Jerusalém, no templo. E que isso possa ser visível e experimentado na expressão de culto e adoração do seu povo. Algo que tem uma expressão muito prática no Salmo 32. O Salmo 32 vem na sequência deste Salmo. Filipe, podes pôr o texto que está de seguida? Na tradução do livro, o Salmo 32 começa assim: Feliz aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujo pecado é coberto. Feliz é aquele cujo pecado não é tido em conta pelo Senhor e cujo espírito foi limpo do engano. Houve um tempo em que eu me calei, não quis reconhecer o meu pecado. Por causa disso, o meu corpo definhava perante o meu gemido ao longo do dia. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim, a minha vida secou como um charco no verão. Até que confessei os meus pecados e deixei de encobrir a minha maldade. Disse para mim mesmo: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tudo me perdoastes. Toda a minha culpa desapareceu. Agora posso afirmar que todo aquele que crê deve confessar os seus pecados a ti, Deus, enquanto for possível encontrar-te. Na angústia, mesmo que seja com um grande caudal, não será derrubado. Tu és o lugar em que eu me escondo. Tu me livras no meio das angústias. Tu me rodeias de alegres cantos de vitória. Isto era o que o povo cantava na sequência desta partilha de Davi, também com a sua congregação. Nada ficou como estava na vida dele e na vida daqueles que estavam perto dele. Amados, como é que, de alguma forma, o Salmo 51 precisa de ser aplicado à nossa vida? Provavelmente uma das primeiras coisas que precisa de acontecer na nossa vida é não cometermos o erro de acharmos que nós somos diferentes de Davi. Porque, afinal, nunca traímos com a Batseba e nunca promovemos a morte de ninguém. Nunca cometemos os erros que Davi cometeu. Bom, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, diz que provavelmente nós já fomos homicidas e provavelmente nós já adulteramos. Porque o Senhor Jesus diz que basta um pensamento, basta voltar à nossa mente, basta uma atitude de desamor perante um irmão e estamos lá.
Estamos lá. E, portanto, isso é a primeira coisa que precisa de acontecer. Nós não somos melhores do que Davi. Amados, nós somos realmente portadores do bom aroma de Cristo. Mas ainda temos que lidar com o pecado. E temos que lidar com o pecado. Este é um assunto, por demais, sério para deixarmos de o fazer. E precisamos mesmo de lidar seriamente com este assunto. Amados, o meu pecado provoca mais dor e mais sofrimento no corpo de Cristo crucificado. Se quisermos uma imagem gráfica, o meu pecado é mais uma martelada num daqueles pregos que pregou Jesus àquela cruz. O meu pecado, de facto, é o maior problema com o qual eu lido na minha vida. Não há maior dilema da nossa vida do que o nosso pecado. Sim, não é a guerra, não é o desemprego, não é uma doença. O maior e mais grave problema que eu tenho para lidar na minha vida é o meu pecado. Eu tenho que enfrentar isso todos os dias. Porque ele provoca sofrimento a mim, e Davi é tão claro em partilhar a condição de sofrimento em que estava. O pecado estava a consumir a sua vida. Causa sofrimento àqueles que estão perto de mim, e foi muito evidente na experiência de Davi. Os que estavam perto de Davi sofreram por causa do seu pecado. E acima de tudo, amados, o meu pecado causa um dano enorme no coração do Pai. Filipe, podes pôr o texto de 1 de João, também ainda na tradução do livro, da linguagem atualizada. João é inspirado pelo Senhor para nos lembrar o seguinte. Esta é a mensagem que Deus nos deu para vos transmitir, para nos transmitir. Que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Por isso, se dissermos que somos seus amigos e continuamos a viver nas trevas, estamos a mentir e não expressamos a verdade. Mas se vivemos na luz da presença de Deus, então existirá fraternidade uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e estamos a rejeitar a verdade. Mas se lhe confessarmos os nossos pecados, podemos confiar que ele é fiel e justo e nos perdoará e purificará de toda a injustiça. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos mentiroso a Deus e a sua palavra não tem lugar nos nossos corações. É tão interessante, amados, porque Deus tem o cuidado, através de João, de nos dizer que Ele sabe que nós vamos pecar, mesmo na nossa realidade e na nossa nova identidade. Mas que Ele tem uma resposta para isso. E a resposta é, de facto, um arrependimento, é uma confissão e é uma ação transformadora do seu perdão sobre as nossas vidas. Amados, este é um assunto que nós não podemos ignorar, porque se o fizermos, vamos definhar e o pecado vai destruir as nossas vidas. E trazendo à nossa mente algumas das verdades que aqui encontramos neste texto, amados, Deus é a única solução para o meu pecado. Não há nada que eu possa fazer que solucione o problema do meu pecado. Ele tem consequências, terá sempre consequências. O ladrão lá na cruz arrependeu-se, mas pagou as consequências do seu pecado. Ele continuou crucificado naquela cruz. No entanto, foi perdoado, o seu pecado foi tratado e por isso mesmo naquele dia ele esteve com o Senhor no paraíso. Deus é a única solução para o meu pecado, apesar das consequências. E sabem, com a experiência de Davi, nós aprendemos também que ele não desiste de nós. E é provável que ele mande alguns Natãs, alguns galos para cantar na nossa vida. Há pouco de manhã estávamos aqui numa conversa com os que tinham chegado e eu estava a dizer que eu tenho um bom livro, um bom título para um livro. Eu não vou escrever o livro porque eu não tenho jeito para isso.
Mas eu tenho um bom título para o livro. Não mates o galo. Arrepende-te. Jesus não vai desistir de nós. Ele vai enviar um Natã ou um galo. A pior coisa que a gente podia fazer, que Davi podia ter feito sobre a vida de Natã, ele tinha poder para o fazer, era expulsar ou até mandar matar Natã. Mas ele não vai desistir de nós. Deus não vai desistir de nós. Ele vai nos mandar Natãs e galos para nos confrontar com o nosso pecado. E ele está a fazer isso por amor. Por amor. Porque ele ama-nos muito. Se há uma coisa que nós aprendemos neste texto, amados, é que, obviamente, o arrependimento, a confissão e o arrependimento são os primeiros passos para tratar do meu pecado. Sem desculpas. Nós somos os únicos responsáveis pelo pecado que cometemos. E precisamos de reconhecer isso, confessar isso na intimidade e aos pés do Senhor. É isso que Davi está a fazer no Salmo 51. Sabendo, que é outra coisa que nós aprendemos com Davi, que só Deus pode restaurar o que o pecado destruiu. Sim, o pecado é ladrão. O pecado rouba coisas. Rouba a alegria, rouba a paz, rouba a adoração, rouba muita coisa. Só Deus pode restaurar aquilo que o pecado destruiu. Essa restauração vai começar dentro do nosso coração com uma experiência absolutamente sublime de perdão. Outro assunto absolutamente importante para a gente lidar. O perdão é uma coisa muito séria, tão séria como o nosso pecado. Se o nosso pecado destrói tanto, o perdão de Deus restaura tudo. Com o perdão de Deus e a sua purificação, tudo o resto vem. Vem, de facto, a restauração da alegria, a restauração da paz, a restauração da vida, da salvação, da adoração. Tudo é restituído pela ação perdoadora do Senhor. Nós aprendemos isso com Davi. Finalmente, amados, com Davi nós aprendemos que o perdão purificador do nosso Deus ao nosso pecado irá sempre provocar grandes e profundas mudanças. Nada ficará como estava. Nada ficará como estava. Nada ficará como estava logo comigo. Eu não vou ficar como estava. Depois de ter pecado e ter sido restaurado pelo amor do Senhor. Nada ficará como estava dentro de mim. Nada ficará como estava naqueles que estão à minha volta, porque eles vão perceber, eles vão também ser afetados em tudo isto. Eles vão perceber como Deus, de facto, não desiste, cuida, abençoa e restaura aqueles que pecam. E, acima de tudo, nada ficará como estava na nossa relação com Deus. Eu acho que é muito evidente neste texto e neste salmo, e quando olhamos para o 32, que Davi não era mais o mesmo homem a adorar depois de ter passado por esta experiência. Amados, o pecado é um dano profundo na nossa vida, mas o perdão restaurador de Deus é uma bênção única. Uma bênção única que só Ele pode promover nas nossas vidas. E Ele quer muito cuidar de nós. Ele quer muito cuidar de nós. Amados, este é daqueles momentos em que nós precisamos de depender totalmente daquilo que o Senhor, através do seu Santo Espírito, vai querer fazer na nossa vida nos próximos dias. E, acima de tudo, não normalizarmos uma coisa que às vezes normalizamos com o nosso pecado. Ó Senhor, perdoa os meus pecados. Temos estas expressões muito generalizadas e depois deixamos que o pecado traga prejuízo às nossas vidas. E cada pecado é um pecado. Cada pecado provocou a dor e o sofrimento no corpo do Senhor Jesus Cristo. E para cada um deles Ele precisa de agir em graça, misericórdia e perdão. Já agora lembrar que a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz não é licença para pecar. Por favor. Pelo contrário, amados. Pelo contrário. Queridos, eu espero que deste contacto com a experiência de Davi, com este momento tão difícil da vida dele, o qual nós também lidamos todos, possa vir renovação,
transformação, bênção para as nossas vidas, porque todos nós pecamos e todos nós dependemos da graça perdoadora e purificadora do Senhor. E essa graça, essa bênção, será sempre algo extraordinário. E vai ser sempre muito abençoador para nós. Infelizmente pecamos ainda, mas felizmente que quando o Senhor cuida e age na nossa vida, nada fica como estava. E nós podemos experimentar total e absoluta renovação no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com os outros e, acima de tudo, uma transformação total naquilo que Deus faz dentro de nós para que a nossa vida possa ser vivida de acordo com a vontade do Pai, para a honra e glória do seu nome. Mais uma vez, amados, eu espero que este seja um ponto de partida para que nos próximos dias Deus fale alguma coisa com cada um de nós. E por isso desafiava a que este assunto possa permanecer nos nossos corações e possamos responder à luz daquilo que o Senhor, de alguma forma, terá falado connosco hoje. Vamos terminar orando e expondo os nossos corações, as nossas vidas ao cuidado e à intervenção dEle. Vamos ficar de pé, amados. Vamos. Antes de orar, amados, é provável que no confronto com aquilo que o Senhor fala connosco, nós precisamos de ter conversas difíceis com Ele. É provável. Davi lidou com isso. Mas tranquilos, o Senhor é cheio de amor e Ele quer cuidar de nós. Ele quer muito cuidar de nós. E por isso, se for esse o caso, é depender da sua graça, do seu amor na nossa vida. Pai, nós, mais uma vez, no fim deste tempo que aqui estamos, é impossível, Pai. É impossível ficar indiferente à Tua palavra, à Tua intervenção, à Tua revelação. Lembrávamos hoje, Pai querido, que conhecer-te é um processo desafiante para as nossas vidas. É resultado do Teu investimento nas nossas vidas que proporciona este relacionamento que nós temos. E, Pai, nós queremos conhecer-te mais, mesmo quando neste nosso processo de relacionamento, pelo meio, existem pecados. Pecados que te ofendem, que te entristecem, que trazem prejuízo às nossas vidas e, acima de tudo, que trazem profunda dor e tristeza ao teu coração, Pai. Mas nós queremos conhecer-te um Deus bondoso, justo, é verdade, mas bondoso, cheio de misericórdia e, acima de tudo, um Deus de perdão. Um Deus que perdoa e restaura verdadeiramente aquilo que o pecado tem destruído. Pai, não temos prazer no pecado. Não temos prazer. E é algo que nós reconhecemos como tão difícil de viver, mas nós queremos nos entregar a Ti, sabendo que Tu tens todo o poder e Tu és capaz e tens todo o poder para transformar aquilo que na nossa vida é destruído por causa do pecado. Tu podes restaurar. Sabemos que para isso Tu vais enviar os Teus emissários, a Tua palavra vai nos confrontar com o nosso pecado, o Teu Santo Espírito vai nos incomodar quando em tantas situações estamos perante o pecado. Ó Pai, os teus Natãs vão chegar até nós. Ó Pai, dá-nos discernimento, Pai, dá-nos discernimento. Dá-nos corações e ouvidos atentos à Tua intervenção. E Pai, protege-nos do erro de não Te ouvir quando Tu nos exortas, quando Tu nos confrontas com o nosso pecado. Faz essa obra através do Teu Santo Espírito. Não Te afastes de nós, nem a presença do Teu Santo Espírito possa ser impedida ou anulada. Faz essa obra que só Tu podes fazer nos nossos corações. Pai, perante Ti, reconhecendo que não somos merecedores de nada, nós queremos celebrar que o Teu amor é tão grande, tão grande, tão grande, que Tu deste o Teu próprio Filho para naquela cruz resolver este que é o nosso maior problema, o problema do pecado. E nele e na pessoa do Senhor Jesus Cristo, através do Seu sangue, sermos purificados, sermos justificados. E apesar do nosso pecado ser tão destruidor, Tu olhas para nós com tanto amor e não o consideras mais, Tu o deixas de lado.
tudo por causa do amor de Cristo, tudo por causa da entrega de Cristo. Pai, que esta intervenção, esta tua revelação possa ser absolutamente transformadora no coração de cada um de nós, do teu povo, dos teus filhos. Nós queremos continuar a ser portadores deste bom aroma, mesmo quando precisamos de lidar com o nosso pecado. Pai, nós queremos nos expor à tua intervenção, queremos reconhecer, queremos nos arrepender profundamente daquilo que fazemos que te ofende e que te entristece, e queremos buscar pela tua intervenção transformadora, purificadora, perdoadora do teu amor. Faz essa obra, Pai querido, te pedimos na vida de cada um dos teus filhos. E que em tudo, nós possamos ser restaurados. Que a nossa adoração possa ser restaurada, transformada, como resultado dessa tua intervenção nos nossos corações. Cria em nós, Pai, corações puros, limpos daquilo que o pecado destruiu, por amor do teu nome, como resultado da tua graça e da tua bondade. Nós oramos tudo isto, clamando pelo teu perdão restaurador na vida de cada um de nós. Fazemos neste nome absolutamente sublime e maravilhoso, que é o nome do teu Filho Jesus Cristo, por quem oramos. Amém, amém e amém. Podemos ficar sentados, amados, durante algum tempo. Contra ti pequei, apaga as minhas transgressões, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Perdoa.